O episódio 3 de Ahsoka já chegou ao Disney Plus e bora pra nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos pra mais um vídeo de Ahsoka, desta vez do episódio 3 dessa série. Sempre bom lembrar que os episódios agora estão saindo nas terças-feiras, 10 da noite, então se você ainda não assistiu o episódio 3, vai lá, assiste e depois volta pra cá, porque a gente vai falar sobre o episódio, então terão spoilers das coisas que já aconteceram aqui. Bom, antes de mais nada também tenho que avisar que a gente fez já vídeo dos 2 primeiros episódios que a gente fala de coisas que voltam aqui, e uma delas eu já vou começar nesse vídeo aqui, é em relação ao uso da força pela Sabine Wren. A Sabine pode usar a força? E a resposta é sim, como eu já havia dito no vídeo anterior, aqui a Ahsoka traz à tona tudo aquilo que eu falei lá. A força vive em todas as formas de vida da galáxia. Basta você aprender a canalizar isso, aprender a usar isso, para que você possa também tomar um benefício maior. Uma outra coisa que a Ahsoka fala é que você nascer com o dom de manipular a força ajuda muito, mas não necessariamente você precisa ter esse dom para você se tornar um Jedi poderoso. A Sabine obviamente não vai alcançar o nível da Ahsoka, não vai alcançar o nível do Luke, do Grogu, do Darth Vader, do Anakin, né? Mas ela pode sim ser uma Jedi bastante poderosa e até de grande ajuda para a Ahsoka, principalmente neste momento que nós estamos vendo. Principalmente no combate que irá culminar na tentativa do Trod se tornar esse herdeiro do Império e trazer de volta todo esse mal. Dito tudo isso, a gente chega também na fala do Huyang, né? O Huyang, ele treinava jovens Younglings que faziam ali o seu sabre de luz com ele. Os Younglings faziam, então todos os jovens, aqueles que se tornariam um dia Jedi, passaram pelo Huyang e ele tem o dado de todos esses personagens, de todos estes guerreiros, né? Então por isso, quando ele fala que a Sabine é a mais fraca que já passou por ele fala com convicção, ele fala ali, tem dos fatos, ele é uma máquina que tem acesso a todos esses dados e todos os formados pela academia, pela Ordem Jedi ali, passaram pelo Huyang em seu treinamento. A gente já viu aqui ele treinando a Sabine e ele também ajudava os Younglings a fazer os seus sabres de luz. E isso faz muito sentido, é o que eu falei também lá no outro vídeo. Eu acho que é interessante a gente pontuar um pouquinho que, normalmente, é tipo uma peneira de futebol pra Jedi, né? Você percebe uma criança com sensibilidade na força, você começa a acompanhar essa criança, ela se torna um Youngling e ela vai treinando pra virar uma Padawan e depois um Jedi. Eles escolhem pessoas que têm uma sensibilidade maior com a força. A gente viu, por exemplo, a Ahsoka usando a força ainda bebê, né, de uma forma involuntária, porque ela tem uma sensibilidade absurda com isso. E esse é o processo base de você rastrear um Jedi e treiná-lo para que ele se torne realmente um Jedi. Só as crianças especiais são escolhidas pela academia. Isso é o que o Huyang fala também depois no episódio. Ela nem seria chamada, ela seria recusada na Ordem Jedi. Óbvio que ela seria, porque ela não tem esse dom. E quando a Ordem Jedi estava lá no ápice do seu poder, eles podiam sim se dar ao luxo de buscar por crianças especiais, crianças que tivessem essa habilidade de uma forma mais natural e mais abrangente. Só que são raros estes seres que vão demonstrar essa facilidade de manipular a força. A espécie do Grogu e do Yoda, por exemplo, é uma espécie que tem essa manipulação de uma forma mais fácil. Já os Togruta da Ahsoka, nem tanto. O Huyang fala também que a Ahsoka vem de uma linhagem de onde são raros os Jedi, de onde são raros estes manipuladores da força, né? Então, é sempre bom a gente lembrar isso aqui. A Sabine vai eventualmente sim usar a força, ela vai eventualmente conseguir puxar aquele copinho. Ela ainda não consegue, mas ela vai conseguir, porque a força vive em todos nós. E é o que a Ahsoka falou. É claro que você ter o dom para isso facilita as coisas, mas não é tudo. Você pode conseguir isso através do treinamento, né? Então a Sabine já falou aqui que com arma ela é muito boa, então com o sabre ela vai saber, mas ela precisa usar a força, ela precisa aprender isso. E no treinamento que ela teve com a Ahsoka, isso é puro suco de Star Wars, esse treinamento maravilhoso. A gente já viu um pouquinho do treinamento do Grogu com o Luke e agora da Sabine com a Ahsoka. E aqui a gente já pôde ver que ela, em determinado momento, ia encontrando melhor a Ahsoka enquanto ela estava assim vendada, né? Isso pode ser apenas pelas habilidades de luta dela, por ela meio que saber como funciona a movimentação da Ahsoka, mas também pode ter um pouco desse uso da força, dela sentindo a presença da Ahsoka no ambiente sem enxergá-la, de uma forma involuntária. É aí que começa. Ela tá tão imersa na luta, em encontrar o seu adversário, que ela nem percebe que ela tá conseguindo identificar a Ahsoka rodando por ela ali, usando a força, sabe? Isso aí
aí vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais involuntário. Isso faz parte do treinamento Jedi, e eu acho que a Sabine já começou, um pouquinho que seja. Ela ainda não tem essa habilidade de concentrar e conseguir puxar um copo, mas ela vai conseguir eventualmente. E a Sabine vai eventualmente conseguir sim usar a força. E isso também nos dá uma dica de quando ela conseguirá usar de fato a força de uma forma visível para nós e para ela, e também provavelmente vai ser em um momento de grande necessidade. Qualquer personagem de qualquer história de ficção aí consegue desbloquear as suas habilidades no momento de maior necessidade. Não é no treinamento, você vê ele treinando firme, forte, não consegue. Mas chega na hora da luta, chega na hora que é vida ou morte, aí sim ele vai desbloquear essa habilidade, ele vai conseguir usar. E aqui no caso da Sabine eu acho que vai ser bem a mesma coisa. No momento em que ela estiver mais necessitada, que ela estiver prestes a morrer, na mão, provavelmente, do Balon e da Hatch, ela vai conseguir desbloquear a força de alguma forma e vai dar aquele espaço de tempo e de espaço mesmo ali para ela sobreviver e continuar lutando. Então, em relação a Sabine com a força, tá resolvido. Agora vamos lá pra Nova República para depois voltar a falar da Ahsoka, da Sabine e do Huyang, que também tá bem interessante. Na Nova República nós temos Hera Syndulla mostrando agora a sua habilidade de argumentação. Não deu muito certo, mas ela mostrou que ela também sabe se impor em situações. Então ela estava conversando com a Mon Mothma, que é a chanceler, então ela que manda na Nova República, e os senadores, que também têm uma voz ativa muito forte. O interessante aqui é que a Mon Mothma a gente viu também em Andor. Não mudou nadinha, passou tempo pra caralho, passou uns 20 anos, mas ela não mudou nadinha, mas tudo bem. Mas ela teve que fazer muitos sacrifícios na época da Aliança Rebelde para que os rebeldes conseguissem derrotar o Império, e é por isso que ela tá na posição que ela tá hoje, né? Ela se tornou essa grande líder lá no comecinho da Aliança Rebelde, a gente viu um pouco disso em Andor também, e aqui ela está numa posição de liderança, mas ela é alguém que abriu mão de muita coisa, que fez muitos sacrifícios ao longo do caminho, que se sacrificou pela causa. Alguém que sabe também os deveres de uma guerra, as dificuldades de uma guerra, diferente dos outros senadores. E aqui a gente vê uma coisa que a gente viu também em Mandalorian, o descaso da Nova República com esses remanescentes do Império. Quando a Hera cita os remanescentes ali, no caso que a gente viu do episódio anterior, que os caras saem gritando vida longa ao Império lá, e ela e a Ahsoka conseguiram lidar com a situação, uma senadora prontamente fala, isso foi um caso isolado, existem muitos ex-imperiais aqui que juraram lealdade a nós. Puta papinho bucha, né? Aquele papinho que a gente sabe que não adianta porra nenhuma, que ele pode ter falado isso, mas continuar fiel ao Império, e é isso que tá acontecendo em muitos dos pontos. E esse descaso da Nova República vai fazer com que essa nova força, a Primeira Ordem provavelmente, ou antes da Primeira Ordem, uma força liderada pelo Troll, surja embaixo do nariz da Nova República, sem que eles percebam. E o pior é que eles estão sendo avisados. Então ela falou que foi isso foi um caso isolado, eles juraram lealdade, e a Hera já deu a primeira da chapuletada dela ali, que foi vida longa ao Império, não é um juramento que nós estamos procurando. Beleza, ela já deu uma patada em um dos senadores pra colocar no devido lugar. Aí depois vem aquele outro senador também chato pra caramba, tava lá no sentadinho no sofá dele, não tem nenhuma experiência de guerra, não sabe da luta. Ele começa a colocar impeditivo pra Hera ter o que ela quer, o apoio que ela precisa, o apoio militar que ela precisa pra ajudar a Ahsoka e pra impedir o Troll de voltar. E ele fala, você tá falando do Troll, mas o Troll tá morto. E a gente lembra que isso não é uma certeza, mas ele coloca como certeza aqui porque ele não quer se envolver. E ele fala, o Troll tá morto e você tá usando isso só pra tentar salvar o seu amiguinho Ezra. Eu sei que ele é um herói de guerra, eu sei que você também é uma heroína de guerra, mas ele também tá provavelmente morto. E a Hera fala, mano, beleza, eles podem estar mortos, mas a gente não sabe disso, né? E se eles estiverem vivos e o Troll voltar, fudeu, tá ligado? Só que eles seguem insistindo em não ouvir. E aí a Hera tem que dar a outra grande patada dela, aquela que deu a ela o título de craque do jogo nesse episódio, que foi, senador, você já esteve na guerra? E ele falou que não. E aí depois ela, então você só ficou sentado esperando pra ver quem venceria. E ele não teve como responder porque é a mais pura verdade. As pessoas que tomam as decisões na Nova República são aquelas que nunca precisaram estar em guerra, que nunca presenciaram isso de frente. Enquanto a Mon Mothma, que é a chanceler e deveria saber, presenciou, e a Hera mais do que ninguém também presenciou, perdeu pessoas importantes, perdeu o amor da vida dela nessa guerra. Então ela sabe o que ela tá fazendo e por isso que ela fica tão desesperada. Tipo,
Mano, vocês não estão enxergando, tá debaixo do nariz. Então, de novo, esse descaso da Nova República é algo que a gente viu na terceira temporada de Mandalorian e que a gente tá vendo aqui e é algo recorrente. E é assim que aconteceu pro Império, foi isso que aconteceu pro Império cair. O Império achava que os rebeldes eram desorganizados, que não teriam condição de retrucar. E os rebeldes foram lá, se organizaram e retrucaram. E agora está acontecendo a mesma coisa, só que ao contrário. A Nova República acha que os remanescentes do Império não têm condições de retrucar, que estão desorganizados, mas eles vão se organizando enquanto a Nova República fica com essa soberba, e aí eles vão atacar num momento em que não vai ter como derrotá-los, né? Então a Hera está desesperada por conta disso, mas ela não consegue o que ela queria. Antes da gente voltar pra Ahsoka, tem uma coisa bem legal aqui, que é Jacen Syndulla. Jacen Syndulla é o filho da Hera com o Kanan Jarrus, aquele Jedi que a gente falou lá no vídeo anterior, que é o Jedi de Rebels, que morreu também protegendo a Hera, o grande amor da vida dela, e que morreu pra salvar a sua família, morreu pra salvar as pessoas que eram importantes pra ele. Por isso também que a Hera sente muito. E o legal de ver o Jacen aqui é porque ele continua esse legado do Kanan, né? Então provavelmente também ele tem uma aptidão um pouquinho maior pra se tornar um Jedi. E ele fala de Jedi, ele fala: mãe, é verdade que a tia Sabine vai se tornar uma Jedi? E aí a Hera vê que ele estava andando com o maior meliante de toda a galáxia, que é o Chopper. E a gente tá vendo um pouquinho do Chopper aqui, que é sempre muito bom, ele sempre vai fazer a gente dar boas risadas. E nos momentos de ação também ele sabe se virar muito bem. Já falei isso várias vezes do Chopper, ele é maravilhoso. Mas o negócio do Jacen aqui é outra semente que o Sr. Dave Filoni está plantando agora para florescer mais lá para frente. O Jacen vai sim se tornar um Jedi que vai carregar o sobrenome Syndulla, Jacen Syndulla, mas também vai carregar a vontade de Kanan Jarrus, do seu pai. Então ele vai ser a união de Hera Syndulla e Kanan Jarrus em todos os melhores sentidos. Provavelmente ele vai ser um grande líder, que é coisa da Hera, e vai ser também um Jedi à parte do pai. Então, olho em Jacen Syndulla, mas mais pra frente, né? Ele ainda é muito novo, nem começou o treinamento, e provavelmente o treinamento... Ele tem duas opções pra treinar aqui. Uma é a Ahsoka, que já é uma Jedi muito mais experiente, mais preparada, e outra é o Ezra. O Ezra foi treinado pelo pai dele, então faz sentido o Ezra treinar o Jacen e continuar esse legado. Seu pai me treinou, eu vou te treinar agora, demorou, é isso aí, vambora. Olho no Jacen, olho no Ezra quando ele voltar também, pra ver se esses dois vão ter em algum momento essa relação de Jedi, de mestre e padawan. E falando em mestre e padawan, voltamos agora para o núcleo de Ahsoka, Sabine e Huyang. Eles estão lá caçando as maquinações dos seguidores do Troll, né? E eles encontram aquele anel do salto no hiperespaço. Um anel que o Huyang fala aqui permite sim você saltar para outra galáxia. Então eles estão construindo, a Morgana está fazendo isso para que eles possam acessar o local onde o Troll tá, para trazer o Troll de volta, né? Então a Ahsoka já viu, a Sabine já viu, e elas também têm interesse nisso porque elas querem também ir para lá para impedir o Troll de voltar e para trazer o Ezra de volta. Então elas gostaram de ver isso daí. E essa perseguição toda foi fantástica. No momento ali dos tiros das naves ali, eu achei que a Ahsoka, que a Sabine teria um vislumbre ali, sentiria alguma coisinha da força para conseguir acertar os inimigos, mas isso não rolou. O que rolou ali foi o Huyang de novo dando um puxão de orelha na Ahsoka, e a Ahsoka percebendo que ela e a Sabine tinham que cooperar naquele momento. Aquele não era um momento para treinamento, era um momento para a Sabine usar as habilidades dela de Mandaloriana, não de uma Padawan Jedi, né? E aí elas começam a cooperar e começam a se dar bem. A perseguição é muito boa, a Shin-Hati tem aquela presença maravilhosa de sempre, roubou a cena nos 2 primeiros episódios e também rouba aqui. A gente vê um sadismo no olho dela, que é uma parada que, mano, é uma vilã muito interessante aqui, e daqui a pouco a gente vai falar mais dela, mas temos que falar, é claro, da Ahsoka saindo da nave dela, destruindo uma nave inimiga e ainda distraindo os outros inimigos ali para conseguir sobreviver, para dar tempo da Sabine arrumar a nave. Isso foi simplesmente fantástico e mostra mais das habilidades Jedi da Ahsoka. Eu já tinha falado no vídeo anterior e repito aqui, a Ahsoka provavelmente é a usuária da força mais poderosa deste tempo de Star Wars, contando Luke Skywalker. Luke Skywalker está lá, acabou de derrotar o Darth Vader, mas eu ainda acho que por toda a experiência da Ahsoka ali, ela é a mais poderosa. Se ela e o Luke se enfrentassem, talvez o Luke tenha mais força, tipo, tenha mais habilidade no uso da força, sabe? Mas a Ahsoka venceria ele pelo conjunto da obra, por todas as habilidades Jedi que ela tem, porque ela também é uma usuária da força extremamente poderosa e porque ela é muito mais experiente e teve um treinamento muito mais longo do que o do Luke. Depois que eles lidam com tudo isso das naves, eles entram no planeta ali e tá rolando essas construções, né?
E a gente vê os Purrgil. Os Purrgil são essas baleias, o Ryuang até explica depois, que tem essa habilidade de navegar no hiperespaço. Foi assim que o Ezra conseguiu derrotar o Troll e ir embora com o Troll no final de Rebels. Ele, Ezra, tem uma sensibilidade da força que permite ele se conectar de uma forma mais fácil com outras formas de vida, e ele fez isso com os Purrgil. Então ele fez com que ele meio que controlou essas baleias para que essas baleias segurassem a nave que ele e o Troll estavam e entrassem no hiperespaço. Foi aí que eles viajaram para outra galáxia. Foi com os Purrgils. E aqui, quando a Sabine e a Ahsoka estão entrando no planeta e os Purrgils começam a vir, eu quase chorei, né? Porque a gente já tinha visto um pouco desses Purrgils quando o Din Djarin e o Grogu estavam viajando no hiperespaço na terceira temporada de Mandalorian. Foi uma pequena referência a este momento aqui. Os Purrgils são a chave para tanto a Morgana quanto a Ahsoka conseguirem viajar para outra galáxia para resgatar o Troll e o Ezra, cada uma no seu, né? Cada uma tem o seu objetivo e elas vão provavelmente juntas lá e a treta vai continuar em outra galáxia. A gente viu que a Sabine tá evoluindo no treinamento, com armas ela se garante muito, mas ainda na manipulação da força ela não tem nada, pelo menos nada consciente. Eu acho que ela já conseguiu um pouquinho de forma inconsciente ali, mas minúsculo mesmo naquele momento de treinamento com a Ahsoka. Enquanto isso, do outro lado, nós temos o Marrok, que é um Inquisidor, que provavelmente sabe também usar a força, e já... ele segurou a Ahsoka, né? Não é que ele é mais forte que a Ahsoka, não, mas ele conseguiu aguentar um pouco da luta contra a Ahsoka. A gente tem a Shin-Hati, que é uma usuária da força poderosíssima, né? Ela quase matou a Sabine no episódio anterior. E nós temos o Baylan Skoll, que tá próximo do nível da Ahsoka. Ele é um Jedi com tanto treinamento quanto a Ahsoka teve. Ele não teve um mestre tão poderoso quanto a Ahsoka teve. A Ahsoka foi treinada pelo Anakin, né? Então a Ahsoka deve ser ainda mais poderosa que ele. Mas ele é uma pessoa que se aproxima do nível dela. Então tá feio pra ela, porque ela é a única ali com essas habilidades da força contra 3 usuários da força do outro lado e ainda uma irmã da noite. Essas irmãs da noite que são bruxas, que têm habilidades com magia, que também pode ser uma espécie de manipulação da força, mas de uma forma diferente. Então, a Sabine tem que melhorar de alguma forma, mas nesse momento eu acharia melhor para ela usar as habilidades mandalorianas dela, que seriam muito mais eficientes. Só que é aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, nos momentos de maior necessidade é que as habilidades que você tá treinando ali afloram de vez. Quem nunca viu o Goku se superando no meio de uma treta, ficando mais forte que o adversário, que era muito mais forte que ele no começo? Então, isso sempre acontece e vai acontecer com a Sabine também. Uma coisa bem interessante pra gente falar aqui do Baylan Skoll e da Shin-Hati é que o Baylan, ele pode, o Vitor tinha falado isso no podcast, inclusive toda semana também tem podcast, que o Baylan pode mudar de lado, né? O Baylan, ele era um Jedi que se tornou um Jedi sombrio porque as circunstâncias da vida fizeram isso com ele. Ele teve que sobreviver na Ordem 66 e depois ele precisava de dinheiro para continuar tendo uma vida confortável e ele acabou se tornando um mercenário. Só que quando ele vê que o Troll tá vivo e que o Troll quer trazer o Império de volta, o Império que tirou tudo dele, porque ele era um Jedi que foi destruído na Ordem 66, foi quase morto, foi caçado na Ordem 66, pode ser que ele ajude a Ahsoka, um total vilão. Ele já mostrou um pouco de dó, né, de ter que enfrentar a Ahsoka no episódio 2, né? Ele fala lá, putz, matar uma Jedi vai ser triste, né? Porque realmente pra ele dói, mas é o que ele tá fazendo agora. Ele virou um mercenário, então ossos do ofício, mas possivelmente ele vai sim ter essa virada e mudar de lado. Uma outra coisa interessante é que a Shin-Hati, ela tem essa necessidade de aprovação por ele, né? Ela respeita muito o Baylan, a gente percebe na forma que ela fala com ele, mas só por ele também. De resto, ali ela peita todo mundo. Então a Morgana tá lá como a líder dessa operação para resgatar o Troll, mas a Shin-Hati, ela tá dando as patadas na Morgana, tipo, nossa Morgana, você quase conseguiu pegar eles aí, agora deixa com a gente que a gente vai resolver. Então é bem legal ver essa personagem também, porque ela é muito sádica, e ela é jovem, né? Jovem tá querendo mostrar serviço ali, tá querendo evoluir cada vez mais, e eu gosto muito da forma como ela age, principalmente com a Sabine. No episódio anterior, quando o Baylan Skoll fala, você vai pra Lothal porque você vai procurar a Padawan da Ahsoka. No meu ponto de vista, ela já viu um pouco de competição ali, por isso que ela soltou um sorrisinho, porque era a Padawan do Baylan Skoll contra a Padawan da Ahsoka, e ela queria mostrar pro Baylan que ela é melhor, né? E quando ela vê a Sabine assumindo uma posição de defesa com o sabre, ela dá um sorrisinho ainda maior e ela começa a brincar com a Sabine naquele momento. Então, são dois personagens bem interessantes aqui. Em relação ao Marrok, nós temos todas aquelas teorias de que ele pode ser o Ezra, essa eu acho bem difícil, que ele pode ser o Starkiller sendo canonizado, também acho bem difícil. Eu já expliquei porque eu acho essas duas difíceis lá no podcast também, depois vocês ouçam.
Nós temos duas outras possibilidades que eu acho mais plausíveis. Uma de ser a BR-Zophie, mas eu não gosto muito da ideia da BR-Zophie ter ido pro lado sombrio da força também, não gosto. Ela trai a Ahsoka e ela trai a Ordem Jedi porque ela estava, assim como a Ahsoka e assim como a Anakin, desacreditada com a Ordem Jedi, né? Ela pode ter seguido o mesmo caminho da Ahsoka e ter virado uma Jedi aí, ou uma usuária da força que faz as coisas da forma com que ela imagina. Ela poderia vir a aparecer no futuro para ajudar a Ahsoka, o Grogu e tudo mais, né? Então, eu não gostaria da ideia que for de ser ela, justamente por isso. E tem uma possibilidade também, uma possibilidade que provavelmente é um pesadelo para alguns dos fãs de Star Wars, que é de ser um clone do Ezra. Que essa merda aí, pô. Porque a gente viu o Moff Gideon manipulando clones que conseguem usar a força, então pode ser que o Troll e a Morgana já tenham esse conhecimento também, e que a Morgana pode ter tido acesso a alguma forma, né, ao DNA do Ezra, e conseguiu gerar um clone dele capaz de manipular a força, e esse clone é o Marrok. Ele tem um programador na voz que disfarça a voz dele, então não dá pra saber se é voz de homem ou de mulher. Ele tem um tamanho parecido com o do Ezra e da BR-Zophie, e também os movimentos dele são parecidos com o do Ezra. E na luta anterior, no vídeo anterior eu falei que a Ahsoka sentiria, mas depois vendo o episódio 2, a Ahsoka ela fica muito cabreira mesmo naquela luta. Ela sente uma presença provavelmente conhecida ali naquele Inquisidor mascarado. Então pode ser sim que seja não o Ezra de fato, mas um clone dele, um clone feito por conhecimento que o Troll tinha e que a Morgana também tem, ou o próprio Troll pode ter conseguido criar um clone do Ezra lá onde ele tá e ter dado um jeito de trazer esse clone pra cá. Tá ligado? Se ele foi pra lá com os Purgle, ele pode voltar, ele pode dar um jeito de voltar também, né? Não ele, de fato, mas uma cobaia, por exemplo, que pode ser esse Marrok. Eu acho mais provável, se for um clone do Ezra, ter sido criado já aqui, nessa galáxia, pela Morgana mesmo, porque ele tá mais próximo dela ali. Mas não duvide, né? Eu acho que é bem possível sim ser um clone do Ezra. Não me agrada muito, mas como eles já mostraram clones com a força em Mandalorian, eles estão pegando muita coisa de Mandalorian pra cá, eu não acharia impossível. Então desse episódio é isso, o episódio acaba com o Baylan Skoll mandando seguirem a Ahsoka, que ela está no meio da mata, e ele consegue sentir, né? Ele sentiu um pouco da determinação da Ahsoka no episódio anterior, e agora também. Então ele é um usuário da força que tem uma abrangência muito forte, e a Ahsoka também. Quando elas descem ali, a Ahsoka também está muito cabreira, está meio assustada ali com a situação, porque provavelmente ela está sentindo a presença do Baylan Skoll, da Shin-Hati, de todos esses poderosos usuários da força que estão contra ela. Sozinha contra 3 vai ser difícil pra Ahsoka, mas ela é a Ahsoka, padawan de Anakin Skywalker, extremamente poderosa. E a Sabine vai sim ser de grande ajuda, porque no momento necessário ela irá assim desbloquear a força que vive em todos os seres vivos da galáxia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, vai lá no nosso Instagram e já manda sua dúvida desse episódio 3 na caixinha de perguntas que já tá por lá, porque a gente vai responder na gravação do nosso podcast, o Wookie Talk, desta semana, falando desse episódio 3. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.